Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Que bom. Então, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Mônica, eu sou membro da CIPA. Nós estamos aqui para realizar a nossa 10ª CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, com o tema Saúde Mental, todos se importam. Então, o tema é Saúde Mental, todos se importam. Agradeço a presença de todos vocês servidores. A CIPAT é para vocês. Então, nós damos continuidade às palestras neste dia, o segundo dia da nossa CIPAT. Então, hoje nós teremos aqui a presença da palestrante, a Priscila de Lucas Pinato, analista de negócios do Sebrae, com o tema Inteligência Emocional. Muito importante. Seja bem-vinda. Venha aqui nos dizer o que você pediu melhor para a gente aprender, né? Muito obrigada. Pessoal, uma boa tarde. Eu vou precisar. Era isso que eu vou falar. Você pode levar? Obrigada, mãe. Pessoal, uma boa tarde a todos. Antes só de iniciar, vou só passar um recadinho que nós precisamos dessa lista de presença, para a gente contabilizar quantas pessoas participaram aqui conosco. Então, se vocês puderem, eu estou passando caneta e a prancheta, se vocês puderem ir preenchendo, um vai passando aí para o outro ao longo da palestra, e aí a hora que a gente finalizar, já vai estar todo mundo ter assinado a lista, ok? Obrigada. Bom, pessoal, então, que bom que estamos todos aqui, hoje, nessa tarde. Choveu bastante, achei que não fosse ter ninguém aqui, ainda bem que deu uma paradinha na chuva, para que a gente possa chegar com tranquilidade até aqui. E que bom que vocês vieram, que a gente tem essa oportunidade de passar aí algumas horinhas da nossa tarde juntos. Então, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou a Priscila, eu trabalho na unidade do Sebrae aqui de Marília há 15 anos, sempre orientando pessoas que querem abrir uma empresa, pessoas que já têm um pequeno negócio, seja ela a parte de comércio, ou prestação de serviço, ou uma pequena indústria. E aí a gente fomenta o empreendedorismo. O Sebrae é uma entidade que nós buscamos incentivar as pessoas a empreenderem, tanto que desde pequenininhos, acho que o pessoal que conhece o programa dos jovens empreendedores, que é uma disciplina aplicada para as crianças de ensino fundamental 1 até 2, médio, enfim. Então, esse o objetivo do Sebrae, incentivar o empreendedorismo e fomentar o desenvolvimento das micros e pequenas empresas. Então, tem muita gente quem aqui já conhece o Sebrae, já foi até lá? Ah, que legal, tem pessoas aqui, que bacana. Então, quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, fica o convite, o Sebrae fica ali próximo ao cartório eleitoral, na Avenida Brasil, fica o convite para que vocês possam ir lá conhecer, tomar um café conosco e ver um pouquinho do nosso trabalho, como que nós conseguimos incentivar aí os pequenos negócios na cidade de Marília. E aí, nesse momento em que nós vivemos de desenvolvimento de pequenas empresas, de pensar na nossa vida pessoal também, porque nós, querendo ou não, cada pessoa, ela tem um momento que é pessoal e um profissional. Então, até agora nessa pequena apresentação aqui, minha, eu falei da Priscila, pessoa jurídica, a Priscila do Sebrae. Todo mundo fala, a Priscila do Sebrae, que vai vir aqui, Então, é a Priscila do Sebrae, trabalha no Sebrae há 15 anos, faz palestras, orienta pessoas que querem abrir uma empresa. Mas também a Priscila é uma pessoa, é uma mulher, esposa, mãe, filha. Então, nós não podemos nos esquecer que somos humanos, que por trás de toda uma correria de dia a dia que existe, de uma profissão que nós carregamos, que nós desenvolvemos, nós somos pessoas. E é exatamente sobre isso que eu vou falar nessa tarde de hoje, sobre a inteligência emocional.
o quão preparados emocionalmente nós temos que estar para todas as nossas atividades do nosso dia a dia, não é? Por quê? Porque assim, a gente passa por diversos momentos, seja eles momentos bons e momentos não tão bons na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, né? Às vezes a gente tem aquele sentimento de rancor, de raiva, às vezes de um colega de trabalho, porque às vezes, né, não pensa como você, ou às vezes até do nosso próprio irmão, às vezes alguém da nossa família, a gente tem uma certa discussão porque pensamos diferente, então aquele sentimento ruim às vezes, né, nos incomoda e fica dentro de nós, né, mas o que nós queremos é tentar direcionar vocês, né, claro que de uma forma muito simples, de direcionar para a gente conseguir compreender e lidar com as nossas emoções, lidar com os nossos sentimentos, né? E é isso que nós vamos falar aqui nessa tarde de hoje, tá? Então vamos lá, pessoal. Só para a gente começar, nós temos aqui, né, as duas figuras, do lado direito e do lado esquerdo, um círculo roxo e os círculos laranja em volta. E aí, o que vocês acham? Qual círculo vocês enxergam que é maior nessas duas figuras? O do lado de cá, né, que é a minha direita, ou a minha esquerda? Vamos lá, quem acha que é o círculo que está do lado direito? Levanta a mão. Ninguém? Quem acha que é o círculo do lado esquerdo? Levanta a mão. Tem gente que está na dúvida. Quem acha que é igual? Opa! Pois é, gente. Esses círculos, eles são exatamente iguais, né? Por que a gente tem a sensação de que eles são diferentes, né? Porque, assim, o primeiro impacto, né, quando a gente olha, é claro que a gente percebe, né, a gente acredita que do meu lado esquerdo, né, olhando para vocês, desse lado aqui, a gente acha que ele é maior, né? Mas por quê? Porque ali, do lado dele, os círculos laranjas pensam que são os fatores externos. Então, quanto mais fatores externos a gente tem, mais, teoricamente, nós precisamos crescer para a gente conseguir dar conta de tudo, né? É aquilo que eu acabei de falar. Às vezes a gente é mãe, esposa, filho, professor, servidor público, enfim, né, enfermeiro, enfim, todas as pessoas que têm aí seus trabalhos também. Então, são todos esses os fatores externos que a gente, né, precisa lidar. E a gente dá conta, né, nós damos conta de tudo isso. Quando a gente olha a figura, né, do meu lado ali direito, nós temos a sensação de que o círculo roxo é menor, porque parece que nós temos, talvez, problemas maiores, fatores externos maiores, que são as figuras laranjas, né, os círculos laranjas. E, na verdade, gente, talvez os fatores externos, tanto de uma figura quanto do outro, são exatamente iguais, né? Mas às vezes tem mais fatores externos com menor intensidade, ou menos, como na figura ali, né, do meu lado direito, e menos, às vezes, com intensidade maior. Então, a gente percebe que eles são exatamente iguais. Vai muito de cada pessoa de saber lidar, né, e gerir isso da melhor forma. Como, né, tentar controlar emocionalmente e dar conta de tudo isso, né, de uma forma muito mais tranquila, sensata e serena. Então, eles são exatamente iguais. Então, quem ficou aí um pouquinho na dúvida, percebe que eles são exatamente iguais, né, depois disso. E aí, para a gente entrar exatamente no nosso assunto, né, quem aqui já ouviu falar sobre inteligência emocional? Levanta a mão. Já, né? É um assunto que está em alta, né, agora. A gente tem muitos assuntos da moda e esse assunto de inteligência emocional ele veio muito à tona no momento de pandemia, né, no momento pandêmico, porque nós nos deixamos, né, muitas pessoas, não todas, né, a maior parte deixou de se socializar, deixou de ter esses encontros mais periódicos, mais próximos de outras pessoas. E aí, muitas vezes, abalou o emocional, né? Até por perdas, às vezes, de entes queridos, de pessoas queridas, conhecidas, ou até mesmo pelo fato de ter praticado o isolamento. Então, às vezes, o psicológico, a parte emocional ficou extremamente abalada, e aí, sim, esse é um assunto que veio
à tona, veio aí com maior carga de informações durante esse momento. Que é a gente fazer o quê, pessoal? Olha só, a inteligência emocional, nós falamos, né, trouxe aqui um conceito para vocês, mas o que é a inteligência emocional? Nada mais é do que a gente identificar os nossos próprios sentimentos e saber lidar com eles, né? Então, assim, tem diversos tipos de pessoas e, às vezes, uma única pessoa desenvolve, tem vários momentos. Então, tem aquele momento de explosão, é uma pessoa mais explosiva em determinados momentos. Tem aquela pessoa que já é mais passiva, né, que é mais deixa a vida me levar, mais tranquila. E, às vezes, essas duas figuras estão numa mesma pessoa, né, mas elas se manifestam em tempos diferentes, em momentos diferentes. Então, a inteligência emocional é isso daí, né, gente? A gente identificar os nossos próprios sentimentos e até os dos outros, né? Nós vamos falar aqui um pouco da empatia também, tá? E saber como motivar e como fazer, né? Gerir essas emoções internas. Então, aqui nós vamos trazer algumas dicas, né? É claro que não é da noite por dia, é muita prática, né? Vai praticando o nosso emocional, a forma como nós vamos lidar, a forma como nós vamos atuar, como nós vamos aparecer, né? Como que nós vamos demonstrar ali os nossos sentimentos, mas a gente consegue fazer um apanhado geral aí disso tudo. E olha só que bacana, pessoal, a inteligência emocional, ela está num tripé. O que é um tripé, né? São 3 etapas. Primeiro é identificar o nosso emocional, o nosso estado de espírito, fazer a gestão disso e depois nos motivar, né? Então, assim, aquilo que a gente não mede, isso é, aquilo que a gente não sabe, a gente não consegue melhorar. Então, vai competir a cada um de nós, né, a cada um de vocês, identificar onde está sendo o gargalo da sua atuação. Então, por exemplo, eu percebo mesmo que com aquela pessoa eu sempre fico mais nervosa, ou eu sempre tenho uma divergência de opiniões ali. Então, é uma autorreflexão que deve ser feita. Por quê, gente? Para a gente tentar melhorar. Porque se nós não tentarmos isso, dificilmente uma pessoa chega em vocês e fala, olha, você está muito nervoso, vamos maneirar, né? Vamos dar mais um tempo ali, ou olha, você está muito melancólico, você está muito triste, o que está acontecendo? Então, às vezes as pessoas não olham para o outro como deveria. Então vai competir a cada um de nós olhar mesmo para dentro da gente e ver onde que nós podemos melhorar, né? E aí depois disso, a gente está identificando, né, gerindo isso, por exemplo, preciso melhorar nisso, ou preciso ter mais calma com a pessoa, ou preciso às vezes ser mais pacífico em determinado assunto, né? Aí sim eu consigo motivar para seguir adiante, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo bem clássico, tá? Às vezes a gente chega em casa, né, depois de um dia de trabalho, né, às vezes um dia cansativo de trabalho, e a gente chega em casa e está mais quieta, está mais cansada, aquele momento do ócio, de você querer ficar sem conversar, ou de você querer ficar no celular, naquele seu momento, né, de não fazer nada, de ver bobeiras na internet, né, enfim. E aí, às vezes, chega a mãe ou o marido e fala, o que está acontecendo? O que você tem? Né? Geralmente assim, o que você tem? Aí você fala, nada. Aí a pessoa fala, como nada? Você está quieta? Já começa a fazer 1000 perguntas, querendo que você não seja daquele jeito, querendo que você chegue feliz todos os dias, querendo que você esteja disposta todos os dias, querendo que você esteja cheia de energia todos os dias. E às vezes não é assim que a gente chega, né? E olha só como é diferente. Eu vou falar um exemplo da minha casa, tá? Então, por exemplo, quando às vezes eu chego mais introspectiva, às vezes meu marido, meu filho perguntam, o que está acontecendo? E você fala, nada, tudo bem, só um dia depois de trabalho, né? Um dia de correria, sai, leva a filha, busca a filha, vai, faz almoço, aquela correria toda, né? Tá tudo bem. E aí todo mundo fica encanado. Nossa, sua mãe tá estranha, hein? Nossa, mamãe, ou papai, a mãe tá bem estranha, né? Ele fica um converseiro. Quando é ao contrário, o marido está mais introspectivo, a gente pergunta, o que você tem? O que está acontecendo? Nada.
e tá tudo bem. Dá pra gente questionar alguma coisa? Às vezes não dá. Então, assim, gente, é importante a gente saber que tem esse momento, ter esse momento, né, de ócio, de ficar mais sozinha, mais introspectiva. Por quê? Porque às vezes é nesse momento que a gente faz as nossas reflexões, né? É nesse momento que a gente vai curtir, entender um pouco mais sobre nós e sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. Vou dar um outro exemplo também. Quando o meu filho era pequenininho, hoje ele tem 10 anos, mas quando ele era menorzinho, ele ficava integral no berçário. E então nós deixávamos ele 8 horas da manhã no berçário e buscava às 6 da tarde. E ele chegava em casa, né, nós morávamos num condomínio, um apartamento, né? E chegava em casa, eu queria colocar ele no carrinho com 8 meses, um aninho, né? Eu queria colocar ele no carrinho, eu queria passear, porque eu queria que ele brincasse, eu queria que ele visse movimento, eu queria que ele visse, e ele chorava. Toda vez que eu colocava ele naquele carrinho para passear no condomínio, ele chorava convulsivamente, ele não queria, e depois quando ele aprendeu a andar, aprendeu a falar, ele agarrava nas perninhas e não queria ir. Eu ficava encarada, gente, por que essa criança, tão criança, não está querendo? E aí, eu respeitava, sabe? Nos momentos em que ele não queria, que ele chorava, tudo mais que ele não queria, eu acabava respeitando. E depois eu fui entender, porque eu fui estudar sobre isso também, né? Não só por conta dessa situação, mas até por outras, que às vezes esse era o momento que ele queria estar na casa dele. Ele já ficou das 8 às 18 horas fora da casa dele. Ele já ficou das 8 às 18 horas num ambiente longe dos pais, né? Então, às vezes, esse era o momento em que ele estava aconchegante em casa, né? Recebendo ali toda a atenção, todo o carinho. Então, ele não queria mais muvuca, ele não queria mais movimento. Ele já passou por isso, 10 horas do dia dele, ele já passou naquela barulheira com outras crianças, com outras pessoas. E aí a gente começa a entender. Mas até então, eu buscava um filho perfeito, querendo que ele fizesse o que eu achava que era legal, que era importante, ele se socializar. Mas, poxa vida, ele já não tinha se socializado na escola das 8 às 18, né? Lá não tem jeito, tem que se socializar, né, gente? Então, é um momento que a gente para refletir. Então, assim, vale como uma reflexão isso, né? Esses exemplos e até esse tripé aqui para a gente conseguir, às vezes, entender qual é a necessidade do próximo ou até a sua necessidade mesmo, né? E por que ela é tão importante, né? Por que a gente fala em inteligência emocional e a gente vê isso como uma grande importância? Por quê? Porque a gente fala que conciliar o lado racional, né, que é aquele lado sem emoção do cérebro, e com o lado emocional, que é aquela de sentimentos, de emoções, às vezes um tende a puxar para mais um lado do que para o outro. Então a gente percebe que hoje existem pessoas muito mais racionais, que não é porque não tem sentimento, né? Às vezes a gente tem esse feeling, né? Essa coisa de achar que ela não tem sentimento, não tem coração. Eu já ouvi até uma expressão assim, nossa, nem parece que passa sangue nas veias dessa pessoa, né? Mas por quê? Porque às vezes ela talvez passou por algum problema na vida, ou às vezes ela teve algum, desencadeou isso, e às vezes ela é muito mais racional do que emocional. Já outras pessoas colocam tudo sempre, né, o sentimento à frente, e às vezes acaba não tendo, vendo, enxergando às vezes o perigo, às vezes o que pode acontecer de tanta emoção que ela vê ali, de tanto amor, de tanta pureza, e às vezes não consegue enxergar o outro lado da coisa. Então, a inteligência emocional ela é bom por causa desse equilíbrio. A gente precisa vivenciar os dois lados da moeda. Nós precisamos ter os dois tipos de sentimento, realizar esses dois tipos de ações, mais emocional e mais racional, mas a gente precisa ter aí um equilíbrio, e a gente só vai ter equilíbrio quando a gente entender, né, passar a nos entender e a entender o próximo. E aí sim ela passa a gerar resultados positivos. E aí, gente, nós temos aqui os 5 pilares da inteligência emocional. Então, eu vou falar sobre cada um deles, né? E vocês vejam se vocês vão se identificando aí com cada um desses 5 pilares, tá? Que estão aqui. Então, nós vamos aqui falar sobre o primeiro pilar da inteligência emocional, que é conhecer as suas próprias emoções, né?
Então, gente, é aquilo que eu falei. Tentem olhar, né? Quem faz terapia, né, vai ao psicólogo, terapeuta, enfim, ele tem muito aguçado isso, porque ele aprendeu a desenvolver o eu, o conhecer a si próprio. Então, isso é mais desenvolvido. Então, as pessoas não têm problemas em pensar nela mesma, né? Agora, a pessoa que não faz, né, terapia tem mais dificuldade. E eu vou falar porque eu sou uma dessas pessoas. Eu nunca fiz terapia e teve uma vez, numa entrevista de emprego, uma pessoa perguntou: como é a Priscila? E eu fiquei assim, gente, como é a Priscila? Sabe assim, aí eu falava, eu sou mãe, nanana, e sabe quando parece que não evoluía a coisa, porque parece que eu nunca parei para pensar em mim. Aí, depois disso, a pessoa me perguntou: o que você faz no Sebrae? Qual foi a sua trajetória profissional? Eu falava, deslanchei, falava tudo que eu já tinha feito, o que eu fazia. E aí eu percebi que o meu lado mais, assim, pessoa jurídica, o meu lado mais trabalhador, estava mais aguçado dentro de mim. E eu falava, gente, como assim, né? Eu sou uma humana, né? Eu sou uma pessoa, então eu preciso aprender a cuidar mais de mim, a me entender melhor. Então, assim, quem faz já a terapia já tem esse sentimento de se conhecer. Então a gente fala que não precisa apressar as coisas, não precisa se desesperar, né? Que a dica que eu dou aqui, nesse de conhecer as próprias emoções, é conhecer melhor as emoções e colocar esses sentimentos em prática. Então demonstrar mais carinho, ou tem gente que não demonstra, tá com raiva, tá com tristeza e também não demonstra. Isso também não é legal, né? Porque ela guarda aquilo para ela mesma, né? Então às vezes vale uma conversa. Né, várias vezes chamar uma pessoa ali para conversar, porque aquilo ali às vezes vocês podem resolver e desabafar e dá tudo certo, né? E caminhar ali com uma evolução. E também, ainda falando de conhecer as suas próprias emoções, né? A gente fala que vale a pena até refletir sobre cada ação sua, né? Tanto na vida pessoal quanto na profissional, para ver, às vezes, se você agiria de forma diferente. Então, como eu pensaria? Então, quantas vezes a pessoa, assim, talvez vocês vão poder relembrar aí algum fato, por exemplo, às vezes numa reunião de trabalho, às vezes você discordou de alguma informação ali e foi pedida a sua opinião. E aí você falou, mas não minto, gente, que a gente às vezes discorda, né, de uma opinião. Aí a gente fala, parece com um sentimento de frustração, um sentimento de raiva, e a gente acaba sendo, às vezes, agressiva na nossa própria fala, na forma de conduzir isso, de gesticular, às vezes a gente acaba sendo agressiva. Isso, na verdade, não é isso, mas a gente acaba passando isso. Então, por isso que é tão importante a gente se controlar, a gente ter esse autocontrole, né, e aprender a controlar aí as nossas emoções. E aí, como que a gente vai controlar, né, essas emoções? Primeiro, né, a gente conheceu quais são elas, e depois a gente precisa aí controlar essas emoções, né? Então a gente fala que todos os momentos estressantes que a gente passa na vida, ou ansiosos, né? Hoje, né, principalmente pós-pandemia, né, nós ficamos aí extremamente ansiosos ou por algum motivo, a gente precisa aprender a lidar aí com essas emoções, controlar isso e conhecer para saber onde é o equilíbrio, né? Nem tanto a mais, nem tanto a menos, mas a gente precisa ter um equilíbrio e a gente conseguir lidar melhor com isso, né? Então, vale a pena aí uma reflexão de cada um de vocês para ver onde vocês acham que está o gatilho, onde que vocês acham talvez que pode ser melhorado, né? Ou o que você acha, às vezes que você já se arrependeu de uma atitude que você fez, né? E se você tiver uma situação parecida, tentar não fazer isso novamente, não agir da mesma forma novamente, né? Então, deve-se evitar pensar de imediato em um resultado negativo, tentar ser otimista. Eu digo tentar, gente, porque não é assim, né? Virou a chave, agora eu vou ser otimista, então eu vou ser. Agora eu vou ser mais passiva, então eu vou ser. Não, a gente precisa tentar, é um treino, né? Isso daí, né?
Enxergar sempre o lado positivo das coisas, né? Buscar situações em que às vezes você poderia agir de forma diferente. E quando estiver sob pressão, né? Porque a gente vive sob pressão o tempo inteiro, infelizmente é assim, né? Seja no trabalho, na casa, com o filho, com escola, enfim, a gente acaba se cobrando, né? E vivendo sob pressão. A coisa mais importante é manter a calma, né? Às vezes todo mundo fala, é fácil falar, né? Mas é difícil a gente manter essa calma, mas de fato às vezes pensar, né? Internalizar isso dentro de vocês para depois, às vezes, expor esse sentimento, né? Então, encontrar uma distração, algo que te realize pessoalmente. Então, eu gosto de pintura. Então, vai pintar, né? Se isso te realiza, te desestressa, te dá uma paz, uma tranquilidade, vai fazer isso. Busque aquilo que você gosta, que é aquilo que você se encontrou, para que você traga benefícios para você, não só para passar um tempo, mas que aquilo consiga trazer de benefícios aí para vocês. E aí, um outro pilar da inteligência emocional é a automotivação. É tão difícil nós nos motivarmos. Às vezes a gente vai em palestra de motivação, a gente assiste vídeo de motivação no Instagram, no Facebook, né, no YouTube, a gente assiste, mas às vezes a gente não pratica isso. Isso é muito, muito grave, né? Porque é como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro, e às vezes a gente não tem esse sentimento. E eu falo isso, gente, até me incluindo, né? Porque quantas vezes a gente lê livros, assiste filmes que têm uma lição, que passam uma lição ali de vida, mas às vezes a gente não pratica aquilo. E depois a gente passa, às vezes, pela mesma situação e fala, nossa, olha só, verdade, né? Eu li naquele livro sobre isso, ou eu assisti um vídeo sobre isso, mas às vezes a gente não internalizou isso daí, e às vezes a gente acaba não agindo de forma diferente, acaba agindo de forma igual a todo mundo. Então, esse é o objetivo de ter essa automotivação, né? Então, a gente fala, nunca perca a esperança, né? Tudo é possível desde que vocês corram atrás. E essa questão da motivação, gente, assim, é muito relativo também, né? Às vezes é importante você ler, estudar, assistir um filme e tudo mais, mas muito está dentro de você conseguir colocar isso em prática, de você tentar colocar isso em prática e fazer algo diferente. Então, precisa correr atrás daquilo de uma maneira consciente e sem passar por cima dos outros, o que é mais difícil, né? Às vezes a gente quer alguma coisa, mas passando por cima dos outros, isso é muito fácil, né? Isso é muito rápido, mas vamos tentar, né, acima de tudo, fazer isso por vocês mesmos, sem conseguir, né, sem destruir outras pessoas que estejam ali à sua volta. E geralmente, quem é que a gente passa por cima? Da família, das pessoas que estão sempre mais próximas, dos colegas de trabalho, daquela pessoa do vizinho que a gente encontra todo dia, né? Nunca uma pessoa muito distante. Por quê? Porque a pessoa muito distante, às vezes a gente tem pouco contato. Então, sempre as pessoas que estão mais próximas da gente, mais perto da gente, que a gente mais ama, às vezes a gente faz isso, né? Então, a gente precisa ter essa automotivação. Né? E também aprender a responder aos seus estímulos, né? Um processo consciente, analisar você, né? O eu ali que a gente fala, entender, conhecer mesmo a si. Mas também, em contrapartida, a gente tem um processo do eu, que a gente fala, do eu inconsciente, né? Que é reagir quando a gente experimenta algo novo, aquele gatilho mental da experimentação ali que a gente fala. Então a gente acaba agindo de maneira espontânea, porque foi algo novo, que a gente não conhecia, que a gente está experimentando naquele momento. E às vezes no calor ali da emoção, a gente acaba agindo de uma forma, sendo que se depois parar, pensar, analisar, talvez a gente agiria de forma diferente. Ou, se tiverem outra oportunidade, às vezes, para poder agir de forma diferente, ok. O duro é que muitas vezes isso não acontece. Às vezes a gente não tem outra oportunidade na vida, né, de se retratar ou de agir de outra maneira. Por isso que a gente sempre fala, vamos tentar ser pessoas melhores, buscar ser a nossa melhor versão, a nossa melhor forma, para que a gente fique bem, às vezes, com a gente mesmo, né? Isso é tão bacana, isso faz bem pra gente, né?
quarto pilar, que é o pilar da empatia, gente. E que palavra também, né? Que virou moda, enfim, que a gente foi aprender a saber um pouquinho mais sobre ela. E a empatia é aquilo que a gente, né, vivencia. É a prática de se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, como eu agiria? Como eu gostaria que fizessem comigo? Será que eu estou fazendo para aquela pessoa, né, algo que ela gostaria de receber? Né? Como será que ela está se sentindo hoje? Qual é o pensamento dela? O que ela está passando, né, na vida pessoal, na vida profissional? Então, é a gente entender o lado do outro também, do outro coleguinha, né? Isso é tão difícil. É difícil, gente, da gente fazer. Às vezes a gente fala, eu entendo ela, mas às vezes quem está na pele, né, não vivencia, não sabe exatamente como que é. Então, por isso que é importante a gente ter empatia. Eu trouxe aqui um vídeo, deixa eu ver se eu consigo reproduzir. Poxa, você pode me ajudar? Vê se abre. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, I'm down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. I have it, yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. At least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Gostaram, gente? Eu não sei se deu para todo mundo ler, porque ele estava pequenininho, mas depois eu vou compartilhar esse conteúdo, se vocês quiserem disponibilizar também, né? Então, vocês viram que é um vídeo da empatia, né, gente? É se colocar no lugar do outro, é entender. E como foi falado agora no final, às vezes não é uma palavra que vai fazer, é você se sentir, se colocar no lugar do outro. É a conexão, é aquilo que você está vivenciando junto, né? É aquilo que você se propõe a fazer junto. Então, isso é muito bacana. Então, empatia é isso, né? E é aí o quarto pilar da inteligência emocional. Então, gente, é duro, né, a gente conciliar todos eles, né? Imagina, se autocontrolar, se automotivar, se colocar no lugar do outro, né? Tentar ajudar o outro, mas é um quebra-cabeça, mas é extremamente importante. Acho que... Vamos ver se... Eu só não estou conseguindo passar para frente. Será que...
mesmo aí. Isso. Ah, foi. Agora foi. Obrigada. Então é importante a empatia para que você aprenda a entender e a respeitar as opiniões diferentes das suas, sem julgamentos, que é muito difícil, né? E traduz na capacidade de ouvir e apoiar as pessoas ao seu redor. Então, o mais talvez difícil de tudo isso é sem julgamentos, né? Porque às vezes a gente vê a situação de fora, não estamos vivenciando aquela situação, e é claro que sempre a gente faz um comentário, né? Sempre a gente aborda alguma coisa e faz um pequeno comentário também sobre isso. Então, é extremamente importante a gente tentar, né, trabalhar para que a gente não faça isso. E com essa competência, né, da empatia, você vai ser capaz de administrar não só os seus desejos, né, mas também a canalizar as suas emoções, a entender ali, ajudar um colega às vezes que você não tem tanto contato, né? E uma pessoa de fora, gente, acaba enxergando a situação de outra forma, de outro ângulo, né? Então é importante às vezes pedir ajuda, conselho, né? Buscar conversar, porque às vezes a gente está tão focado no assunto, tão dentro do problema, né? Que a gente às vezes acha que é um problema, que a gente não enxerga alternativas, que a gente não vê outra forma de lidar com ele. Então, às vezes é importante isso. E olha só que bacana, só para dar um exemplo disso, que às vezes a gente, quem está dentro do problema, né, acha que está no meio do olho do furacão ali, que nada mais vai resolver, nada mais vai ajudar, eu vejo isso, eu levo isso para o lado do empreendedor, do empresário. Então, aquele empresário que tem, por exemplo, uma loja na cidade de Marília, ele faz a rotina é a mesma. Ele acorda todo dia, vai para a loja, abre a loja, acende as luzes, limpa, atende, vende, compra, vai no banco, depois no final do dia fecha a loja, apaga as luzes, vai embora. E ele entra tão no automático, não só ele, tá, gente? Mas nós, no geral, nós somos assim. A gente entra tão no automático que às vezes a gente até esquece o caminho alternativo, às vezes a gente esquece que a gente tem que passar no mercado e vai embora para casa direto, né? E uma vez aconteceu um caso, né, com um empreendedor da cidade, ele tem uma loja e ele falava assim, ele foi no Sebrae para buscar uma orientação, porque o pessoal não estava indo na loja dele. O que estava acontecendo? Era uma loja tradicional e o pessoal não estava, né, os clientes não estavam mais indo na loja. E aí a gente falou, mas por quê? Como é que está a fachada, né, da loja? Enfim, ele falou, nossa, tá linda, tá pintada, né? Enfim, e aí uma vez eu passei na frente da loja, naquela mesma semana que eu atendi ele, e vi que a loja não tinha nem. Sabe quando o letreiro está todo apagado, as tinturas todas saindo, né? E a gente acabava não enxergando exatamente como que era. E aí, depois ele voltou lá para uma outra consultoria do Sebrae e falou, viu, você já olhou bem a fachada da sua loja como está? Né? Ele falou, faz tempo que eu não olho, porque é tão automático, já entro, faço as cenas, né? E aí eu falei, então dá uma reparadinha. Gente, não tinha, o número do telefone estava, lembra quando era 2 dígitos, por exemplo, sei lá, era 42, sei lá, 32, sabe, 5555, tipo, depois já virou 3 números, depois já virou 4 dígitos, né, o prefixo, e ele estava lá atrasadão ainda. Então estava tudo desbotado, as pessoas não lembravam que ali era ali, ou não tinha uma cor, uma vida, não parecia que era habitado aquilo, sabe? Não parecia que era uma loja ativa, que tinha gente. E aí, assim, com essa sugestão, ele pintou a fachada, não teve grandes investimentos, pintou e houve sim uma melhora. Então, por que eu trouxe isso para vocês? Porque para dizer que às vezes a gente entra tão no automático, às vezes a gente esquece de fazer outras coisas que poderiam ser incluídas ali na nossa rotina e em tudo que eu falo, viu, gente? Tanto no nosso trabalho, a gente tem muitas vezes a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vivi assim, eu fiz a vida inteira assim, então vai ser sempre assim, né? Então, às vezes a gente tem isso daí. Por que às vezes não tentar algo diferente, não tentar fazer alguma coisa que faça vocês terem vontade de fazer algo a mais, né? Algo de diferente. Então, vale a pena vocês repensarem aí sobre isso, sobre a forma como vocês lidam com essa rotina, com o automático, né? Para poder ajudar uma pessoa, né? Um colega, alguém mais próximo de vocês que às vezes precisa de ajuda e às vezes a gente não percebe, né? Então, vamos tentar ser mais empáticos e nos colocar
no lugar do outro para vivenciar ali uma situação e auxiliar. E o quinto pilar, né, é saber se relacionar interpessoalmente, né? Então, também não adianta ter todo, né, esse autocontrole, essa automotivação, mas não ter essa boa relação com outras pessoas. Porque, gente, o mundo é feito de pessoas, né? Então, existem sim as coisas materiais, porém, a gente lida com pessoas, né, o tempo inteiro e em muitos locais nunca serão substituídos, né? Os humanos nunca serão substituídos por máquinas. Então, vai competir a gente a aprender a lidar, né, bem. Então, a gente fala que o ponto-chave para o sucesso é saber ter boas relações, guiando com as emoções, porque ali a gente lida com diversos tipos de sentimentos, egos, diversos tipos de pessoas. Então, é difícil, não é fácil não, né, a gente passar por tudo isso, principalmente quem trabalha num local com bastante gente, ou que a família é muito grande, muito unida, né, que às vezes a gente passa por essas situações. Mas a gente precisa criar um ambiente positivo na sua volta para ir melhorando a qualidade de vida, mas também contagiar aquelas pessoas que estão ao nosso lado. E aqui eu trouxe um outro vídeo, né, interessante para a gente perceber sobre essa relação interpessoal também. Pode passar, por favor. Bom, pessoal, vocês viram, né, que às vezes a gente agimos dessa forma, né, com essa personagem. Às vezes a gente não tem, dentro às vezes, da nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa comunidade na igreja, do nosso bairro, enfim, né, do nosso círculo de amigos, às vezes a gente não tem isso, a gente tem todo mundo à nossa volta, mas a gente não tem alguém que olha pra gente,
né? Não tem alguém que tenha esse sentimento. Então, vocês viram ali, né, no vídeo, ninguém olhava no olho, né, da criança e da menininha, né, nem olhava, não dava essa importância que às vezes é a gente olhar no olho, né, às vezes a gente dá uma atenção, a gente conversar, explanar, ver o que pode ajudar. E a partir do momento que alguém fez diferente, uma pessoa fez diferente, ela se sentiu tocada e aí ela foi atrás. Então, assim, se fosse, né, se a gente não estivesse falando de empatia, de ter autocontrole, automotivação, talvez esse vídeo, né, não mudaria em nada. Então, talvez essa criança recebeu ali naquele momento que ela ficou feliz, aquele presente, né, aquele coração, aquele amor, né, que é representado ali dentro daquele presente, e ela voltou atrás para poder compartilhar isso. E muitas vezes a gente não faz isso, a gente já teria ficado com raiva daquelas primeiras pessoas, né, que ela foi ali se quebrando, ali, criando aquelas rusgas ao longo do filminho, e ela nem teria voltado. E às vezes nós agimos dessa forma, às vezes a gente fica com um sentimento de tristeza, de rancor, enfim, e às vezes a gente acaba não voltando atrás depois de curado isso dentro de nós, né? Então, o que é bacana é quando a gente fica bem conosco, né, a gente acaba passando bem, a gente acaba contagiando também quem está perto. Então vamos tentar conseguir enxergar esses sinais e tentar ser pessoas melhores, né, tratar o outro melhor, né, se colocar ali no lugar do outro. E aí algumas reflexões, né, para esse vídeo aqui que nós fizemos, né? Que emoções vocês surgiram ao ver essa animação? O que vocês sentiram aí na hora de ver esse filminho? Quais sentimentos, emoções ali envolvidas? Dó? Ficou com dó, né? Porque você vê, né, uma pessoa não tendo atenção. Oi? Falou alguma coisa? Não. Não tendo atenção, não tendo o carinho, né? Por que os personagens apareceram com as partes rachadas, gente? O que vocês entenderam sobre isso? O sofrimento, a tristeza, né? Aquela amargura que a gente carrega. Então, às vezes é uma vez, ok, aí depois você vai outra vez, né? Fica mais com esse sentimento, né, de tristeza, de amargura, e aí vai ficando uma pessoa por completa, né? Chateada, uma pessoa triste, né? Tem pessoas que a gente olha assim no semblante, a gente percebe, nossa, pessoa triste, olharzinho triste, né? Às vezes a gente vê. E aí, como foi possível, né, regenerar essas rachaduras? Com muito amor, com uma pessoa que conseguiu enxergar outra pessoa ali, né? E isso, gente, é tão difícil, às vezes na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente tem tanta coisa, a gente não enxerga a pessoa como pessoa, como humano, né? A gente vai fazendo, vai entrando numa rotina, mas, poxa, somos humanos, temos sentimentos, né? Podemos nos ajudar uns aos outros. Então, assim, vamos tentar colocar isso em prática, né? E a relação que essa história, né, do vídeo traz com o autoconhecimento? Isso é muito importante, porque às vezes a gente pode passar a ver de outra forma, né? Enxergar e vivenciar e realmente fazer de forma diferente. Porque às vezes a gente está, né, tão no automático que não acaba evoluindo emocionalmente, pessoalmente, espiritualmente. Então vale a pena aí uma reflexão, né? E a relação entre essa historinha e os nossos relacionamentos, né? Família, amigos, colegas de trabalho. Quantas vezes a gente não chega, por exemplo, quem nunca teve uma situação dessa, às vezes a gente chega que você não está um bom dia, né? Você teve algum problema no seu trabalho e você chega em casa, né, cansada, chateada, né, abatida por alguma situação vivenciada lá, e às vezes ninguém te pergunta, né, o que pode ajudar, o que está acontecendo, se quer conversar, se quer dar um abraço, e às vezes isso, gente, faz toda a diferença, porque a gente desabafa, né, a gente pode ver a opinião do outro sobre isso, porque a gente está tão fechado naquilo que a gente não consegue enxergar uma outra situação. Então isso é extremamente importante, validar o seu sentimento, né? E não precisa ter vergonha disso, né? Às vezes a gente tem vergonha de chorar,
tem vergonha de pedir ajuda, né, de buscar uma opinião sobre um assunto. Mas, poxa vida, gente, isso faz parte, isso faz crescermos, isso faz nos tornarmos pessoas melhores. Então, acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho nisso, né, e tentar agir de forma diferente. Deveria ser assim sempre. Deveria, né? Ser assim sempre. Infelizmente não é. Devia mesmo, viu? A gente acaba entrando nesse automático e acaba não enxergando, né? E não pedindo. Então, assim, eu vou falar por mim mesmo, sou uma pessoa extremamente fechada. Então, assim, eu tenho dificuldade até de chorar. Então, pode ter muito. Então, às vezes eu fico aquele negócio, aquela coisa ruim, mas também não chora. Tem gente que já chora, já extravasa, já fica, ufa, né? Chorei, tô bem agora e tal. Mas, então, assim, isso acaba sendo dificultoso. E se ninguém se preocupa, se ninguém pergunta o que está acontecendo, às vezes eu não vou ter dar esse pontapé inicial, essa iniciativa de ir lá perguntar. Então, às vezes, vale a pena a gente começar a enxergar o outro, né? Outro dia eu estava vendo uma historinha, né? Todo mundo já deve ter lido ou visto, né, sobre essa historinha que teve um funcionário de um frigorífico, né? Uma história fictícia, um mito, né? Um conto aí que tem, né? Que todo dia ele chegava para trabalhar e no dia que ele foi embora, ele era uma pessoa, um encarregado, e ele ia ver todos os departamentos, se estava tudo certo antes dele ir embora. E aí ele foi embora e ficou preso numa das câmaras frias. As câmaras frias só abrem pelo lado de fora, né? Eu acho que talvez essa não abre. Eu sei que tem uma trava de segurança para dentro, mas essa não tinha e ele ficou preso ali. Passado algumas horas, né, dentro de uma câmara fria, uma pessoa, o segurança, o porteiro do frigorífico, foi atrás. Sentiu falta e foi atrás, e aí conseguiu resgatar ele ali, ainda com vida, né, vivo. E aí depois perguntaram para ele, viu, o que te fez ir até aquela câmara fria do frigorífico? Então assim, ele todos os dias ele me cumprimentava na entrada e dava até logo na saída. E eu vi que ele deu bom dia na entrada e não deu até logo na saída. Então logo ele não saiu da empresa. Logo, ele ainda estava aqui no frigorífico e senti falta dele e fui atrás. E essa pessoa salvou. Então, por que ele foi salvo, gente? Pela gentileza dele, pela educação, pela empatia dele, de só fazer, só cumprimentar. Então, quantas vezes na correria você chega e não dá nem bom dia, ou passa, não é por maldade. É o automático que a gente entra, é aquela rotina louca que a gente faz, né? Então, a gente acaba não tendo isso. Meu filho tem 10 anos, e outro dia, eu levo ele já sai do carro, já entra na escola, tá? E outro dia eu desci, e eu vi que ele não falou bom dia pro porteiro. Eu fui lá, peguei, volta aqui, ele ficou bravo, né? Porque eles estão numa fase meio de vergonha de mãe, né? Agora, nessa fase, e para, volta e dá bom dia. Mas todo dia eu dou, só hoje tu não veio, passei despercebido. Então vai voltar e vai dar. Então assim, naquele dia eu vi, mas não sei quantas vezes aconteceu isso, né? E eu até fui conversar com o porteiro depois, falei, olha, você me desculpa pelo meu filho se ele fez isso outras vezes, não é o que eu ensino, né? E ele, não, imagina, passou distraído e tudo mais. Mas assim, então, é o automático. E eu não critico isso, é o automático, você vai fazendo tudo tão automático que a gente acaba, né, não se prendendo a pessoas. Mas o quão importante é, os sentimentos, a nossa vivência. Quantas vezes, às vezes a gente para de trabalhar e vai ouvir o outro, ouvir o próximo, dar uma opinião, expressar uma opinião, e às vezes, gente, rende tanto esses 10 minutinhos que você parou para conversar, rende muito mais depois, porque você fica melhor, você fica mais feliz, mais satisfeito, e o negócio acaba fluindo aí ao longo do dia. Então, vale a pena. Então, aqui, como que nós vamos praticar a comunicação com a inteligência emocional, né? Então, vamos tentar essas dicas para a prática no dia a dia aí da inteligência emocional. Porque, gente, quando a gente tem esse conteúdo, a gente fala, é verdade, vou ser mais empática, vou conversar mais, vou ver mais o outro. Aí depois sai daqui, vai para casa, vive aquela mesma rotina maluca e a gente acaba não colocando em prática. Mas aqui segue algumas dicas, tá? Ser assertivo. Gente, ser assertivo é tentar falar as coisas certas na hora certa. Agir certo
na hora certa, da forma como eu tenho que agir, né? Então, tentar evitar aquela questão do impulso. Ah, eu fiz por impulso, agi por impulso, falei por impulso. Às vezes isso magoa tanto, machuca tanto, desfaz uma família, desfaz um casamento, desfaz uma amizade por questões de serem faladas ali ou atos por impulso. Criar conexões, né? Então, não é só vivenciar aquilo, tenta transformar aquilo numa realidade, tentar criar essas conexões, ligações ali, enturmar outras pessoas para que se sintam tão bem quanto. Troca de intenção de maneira desarmada, né? Quantas vezes a gente não quer alguma coisa e já chega, não é nem simulando, né, a palavra, eu acho que assim, você já chega conduzindo a ação para que você tenha aquela resposta, aquilo que você quer, para que você chegue naquilo que você acha que é importante para você. Então a gente vai conduzindo de uma forma para conseguir ter o resultado que a gente quer, que a gente espera, né? Mas então a gente vai armado. Então assim, poxa, vamos tentar, né? Ser da paz, tentar ir de desarmado para uma conversa, para algo novo, né? Então, às vezes a gente está acostumado de uma forma e o novo incomoda, porque a gente não sabe como que é. O novo deixa a gente ansioso, a gente fica sem dormir, perde sono, né? Por alguma coisa nova. Então, assim, vou falar uma coisa besta aqui. Lá no Sebrae a gente usa um tipo de planilha para um controle de um programa, né? Que nós temos, que são pessoas que participam de curso e tudo mais. E aí foi feita uma melhoria nessa planilha. É um Excel, viu, gente? Foi feita uma melhoria e ela ficou toda automatizada. E eu fiquei muito pé da vida, porque trocaram a minha planilha, que eu tinha criado e que eu já sabia usar há 3 anos, era ela que eu usava, que todo mundo usava. Então eu já estava familiarizada, já sabia o que podia acontecer, qual era o erro que podia dar. E de repente tem uma nova planilha que foi muito melhor, com mais recurso, com mais informação, automatizada, que já te traz relatório, já te traz tudo. Mas eu fiquei, não vai dar certo. Não vai dar certo. Essa planilha, ela pode dar um pau, a gente pode perder tudo, porque a gente não vai ter. Então, assim, no primeiro momento, eu fui extremamente crítica à nova versão, ao novo. E era para nos ajudar, era para melhor. E aí eu vi que não tinha jeito, né? Que foram 3 meses, agora isso foi no começo desse ano. Foram 3 meses que se passaram e eu brigando com a planilha e só falando mal dela e tentando conduzir todo mundo para pensar igual eu, até que não teve jeito. Não teve jeito. Eu falei, gente, eu preciso aprender esse negócio aqui e vou ter que gostar desse negócio, né? Agora, porque a gente já está entrando em abril e eu ainda estou com raiva dela, estou fazendo as coisas com rancor dela. Não, gente, aí a hora que eu me libertei desse sentimento de não vai dar certo, desse sentimento de ranzinza, crítica, o negócio passou a fluir, ela é muito melhor, ela traz muito mais resultados, ela é muito mais fácil de mexer, mas para mim, naquele primeiro momento não era. Então vamos tentar deixar as coisas mais leves, né? Deixar aí desarmado, aprender, escutar e depois a gente tirar as nossas próprias opiniões, né? Falar o que espera, mas também considerar o outro, né? Isso é muito comum às vezes nas falas dos relacionamentos, nas questões de família, né? Então a gente fala, né? Mas a gente precisa entender o lado alheio também, né? O outro lado ali da moeda. A gente precisa compreender. Às vezes não é aquilo que a gente quer ouvir. Então, precisamos estar aberto a isso também. Observar, né? Sem julgamentos e buscar entender o que aconteceu. Nós também não fazemos isso com facilidade, né? De observar e não julgar. Não, a gente já vai despejando todo aquele monte de informação que a gente acha que deveria ser de forma diferente, né? A gente acaba julgando. Então vamos buscar entender primeiro o que aconteceu, né? Entender o lado do outro e depois tirar as nossas próprias conclusões. Sentir buscando compreender como eu me senti, né? Então, saber qual é o seu sentimento naquele momento. Analisar buscando identificar o que me falta para compreender e qual a minha necessidade. Então foi aquilo que aconteceu comigo. Falei, gente, mas o que me falta? O que está me faltando dentro de mim para eu não querer a nova planilha? E
não era porque não era feita por mim, eu não estava com esse sentimento de que, ai, não é meu, então não é bom para ninguém. Não era isso. Eu achava que ia ser mais difícil, mais dificultoso, né? Então a gente precisa primeiro fazer essas análises e pedir, formulando a intenção sobre o que eu quero e o que eu espero do outro. Então, às vezes, gente, vale a pena uma conversa e falar, olha, eu espero isso de você, posso contar, né, com você? Ou você pode me ajudar dessa forma? E aí você conseguir tirar ali as suas próprias conclusões. Diminuirá, né, se você desenvolver a inteligência emocional, conseguir estudar mais sobre isso, conseguir praticar, colocar isso em prática, você vai conseguir diminuir os níveis de estresse e ansiedade. Acaba diminuindo, a gente acaba se tornando pessoas mais leves, então a gente acaba diminuindo isso. Vai diminuir as discussões nos relacionamentos, não que serão mais pacíficos, mas poderão se entender melhor, né? A gente não quer aqui que as pessoas pensem iguais, todas pensem de forma igual. Não é isso, até o mundo seria muito chato, né, se fosse assim. Mas a gente precisa diminuir as discussões nos relacionamentos, nas relações interpessoais. Melhorar os relacionamentos interpessoais, né? Estar próximo do outro, estar à frente do outro, né? E aí, assim, né? Se você desenvolver essa inteligência emocional, você vai ter mais empatia pelo outro, vai se colocar no lugar, vai ver o lado dele, vai ver o que ele está enxergando, por que você não enxergou dessa forma, né? Por que ele está vendo isso como algo mais leve, algo mais tranquilo, e às vezes você não, ou ao contrário, né? Às vezes você está mais feliz e na verdade não deveria estar tanto, porque existe um meio termo ali para aquilo, né? Então, a gente tem diversas formas de desenvolver aí a inteligência emocional. E aí ter mais equilíbrio, né? A gente falou tanto assim dessa questão do equilíbrio, né? De estar emocionalmente equilibrada, né? E você não ter nenhum tipo de falar por impulso, agir por impulso, e aí a gente acaba tendo, né, uma melhora na inteligência emocional. Clareza nos objetivos. Então, às vezes, gente, nós falhamos muito na nossa comunicação. Porque às vezes a gente já vai fazer uma ação, né? Ou está organizando, está pensando em alguma coisa, mas você já está no seu automático, então você acha que a pessoa já tem que entender sobre aquilo, né? E na verdade não. Então a forma de comunicação precisa ser mais assertiva também, né? Não esperar do outro aquilo que você já está, que você quer, aquilo que já está acontecendo. E aí você vai melhorar também a sua capacidade na tomada de decisão. Quem é uma pessoa insegura, né, por natureza, que já nasceu assim, e que às vezes não desenvolveu essa questão da autossegurança e tudo mais, ela tem muita dificuldade para tomar decisões. E aí, isso é um grande problema às vezes na vida dessa pessoa, porque ela faz uma coisa achando que poderia ter feito outra. E quando a gente precisa tomar as decisões mais assertivas, a gente precisa ter mais segurança na nossa tomada de decisão, gente, a gente sabe que precisa pesar os dois lados da moeda e saber o que é mais importante naquele momento, qual é o objetivo daquele momento, onde você quer chegar, né? Sempre um lado talvez não vai gostar daquele resultado, mas é importante vocês colocarem, né, pesarem, colocarem na balança e ver aquilo que é melhor. E assim, gente, desenvolvendo também a inteligência emocional, a gente também passa a administrar melhor o tempo e a produtividade. Lembra aquele exemplo que eu dei? Que às vezes, né, 10 minutinhos que você pega ali para conversar com uma amiga no café, no horário do seu trabalho, às vezes é 10 minutos que você deixou de trabalhar, mas depois você vai render tanto, você vai se sentir melhor, ou você vai, né, ela te deu uma ideia, uma forma de você agir muito melhor, que vocês vão conseguir. Aqueles 10 minutos que ficaram para trás não vão fazer falta, porque vocês estarão, né, serão muito mais produtivos depois aí ao longo, ou daquele mês, daquele próprio dia, ou até em outros dias, né, se sentindo muito melhor. Então tem a ver também, a inteligência emocional tem a ver também com a questão da produtividade, da sua gestão do tempo, né? Então, eu tenho um colega lá de trabalho que ele fala,
Meu Deus, eu não tenho tempo para nada. Eu não sei como você consegue sentar e tomar um cafezinho, porque a gente chega no almoço, a gente tem lá uma pausa do nosso café, né? Teoricamente, nós estamos no horário de trabalho, mas, gente, 5 minutinhos que você tira para tomar um cafezinho e ter uma resenha ali sobre algo que não é voltado ao trabalho, ou às vezes até que é, mas que às vezes não está ali naquele momento sendo discutido. Gente, às vezes isso faz bem para a gente como pessoa, faz bem para o nosso profissional, e isso depois pode nos trazer muito mais produtividade, tá? Então tá totalmente ligado ali a produtividade também. Vai aumentar o nível de comprometimento com as metas. Gente, quem tem um objetivo precisa ter metas estabelecidas, né? Metas pessoais que a gente fala, metas profissionais, precisa ter isso estabelecido e ter comprometimento para correr atrás. Se você não tem meta, então assim, uma meta boba, eu quero, sei lá, emagrecer até dezembro, né? Até dezembro, que é o verão. Se você não tiver essa meta, você não vai se esforçar em comer melhor, em fazer uma atividade física, em conhecer melhor outros alimentos. Você não vai ter esse objetivo. Mas quando você tem uma meta traçada, você corre atrás disso. Isso na vida pessoal e na profissional, viu, gente? Vale a pena ter sempre a vida cheia de metas para vocês poderem buscar isso daí. Ter mais senso de responsabilidade, né? Isso faz a gente aumentar aí a sua visão de futuro, que você vai se sentir responsável por alguma coisa, né? Responsável por algum trabalho, ou enfim, alguma coisa que você está desenvolvendo, seja na vida pessoal ou na profissional, e aí você consegue ter uma melhor visão de futuro, e assim também aumenta a autoestima e a autoconfiança, né? Então, é aquilo que eu falo, se você não confiar em você mesmo, se você não vender o seu próprio peixe, não espere do seu coleguinha do lado, não espere do seu marido, ou da sua mãe, ou do seu filho para fazer isso. Gente, é nós com nós mesmos, cada um consigo mesmo, né? Então eu tenho uma história muito legal sobre autoconfiança, que outro dia eu fui numa costureira, pedi para ela, eu levei um vestido que eu gostava e pedi para ela, falei, olha, eu quero fazer um outro vestido desse daqui, desse mesmo modelo, mas eu quero saber qual é o pano, né? Quanto eu preciso comprar e tal. E a costureira me passou insegurança. Ela ficava, ai meu Deus, mas esse vestido? Ai meu Deus, será que é esse pano? Aí ela, eu compro tal pano. Aí eu saí de lá e ela, não, foi lá no carro, viu? Não compra esse pano não, porque eu acho que não vai ser bom. Ela me passou tanta insegurança que eu falei, gente, essa moça, ela é uma excelente profissional. Eu fui indicada, né, até o ateliê lá de costura dela, a salinha de costura dela, indicada por pessoas que falaram muito bem dela, mas ela me passou tanta insegurança que eu não voltei mais lá, fiquei com medo de mandar dar lá um vestido, um pano para ela fazer e pagar, porque ela não demonstrou essa segurança, embora ela seja. Então, de repente, talvez era isso que estava voltando nela, trabalhar essa questão da autoconfiança, né, e mostrar, né, olha, é assim, não, se eu fizer com esse pano não vai dar certo, ou se eu fizer dessa forma vai ser melhor, o caimento vai ser melhor dessa forma. Então, quando a gente se torna seguro, quando a gente tem conhecimento, então a gente tem conhecimento, a gente tem segurança ali para falar, né, alguma coisa com precisão. Tudo bem, gente? Inteligência emocional não é fácil não, né? Muita coisa aí pra gente trabalhar, pra gente lidar. Então, assim, é um trabalho que eu falo de formiguinha, né? A gente tem que estudar, ler, tentar melhorar sempre. Viu que não é dessa forma, tentar fazer de outra, mas estar sempre abertas a essas oportunidades de mudança, né? A gente não pode ser aquela pessoa crítica, aquela pessoa que não está aberta à mudança. A gente tem que estar para a gente conseguir ser pessoas melhores. Certo, gente? Bom, pessoal, eu deixo aqui o meu e-mail, me despeço agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Obrigada porque vocês não dormiram nas cadeiras, pelo menos eu não cheguei, né? Logo depois do almoço, quando minha colega de trabalho, né, que era a Nathalie, que viria aqui, né, minha colega de trabalho, mas ela estava viajando, e aí eu me substituí, ela falou, logo depois do almoço, eu falei, meu Deus, logo depois do almoço tem ar-condicionado, tem, meu Deus do céu, aí tem cadeira gostosa, tem, ai meu Deus do céu. Então que bom, eu não vi ninguém cochilando, né? Que bom, espero que tenha crescido
acrescentado aí alguma coisa para vocês, deixo o meu contato. Se precisarem, se quiserem, o conteúdo será disponibilizado também. Certo? Obrigada, viu, pessoal? Nós que agradecemos, né, gente, essa maravilha dessa tarde, né, com esses dizeres, com tudo isso que nos move. Isso tem que mover, né? Tudo que ela nos disse tem que movimentar, tem que mover para que eu possa realmente ser melhor, né? Buscar melhor o meu autoconhecimento, porque sou eu e eu, não é o outro, não é você, sou eu e eu. Então isso para nós é fundamental para a nossa vida, né? Então eu te agradeço pela disponibilidade, uma maravilha e muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, viu, pessoal? Obrigada. Sorria. E a nossa lembrança para você, tá? Gente, vocês gostaram? Foi bom aí? Foi? Gente, então agora... Falta o quê? Praticar. Não, isso, com certeza. É isso que é o difícil. Por isso que a gente tem que, né, de pouquinho em pouquinho, e aí a gente praticando. Então agora nós vamos para o nosso coffee break, tá? Então nós sairemos... Gente, não esquece, tá tudo certo.